vai querer saber o que está acontecendo, saber o que está de podre, Fez e o vai zelar para que seja um país melhor. Porque da mesma forma, né, que você precisa zelar para o futebol melhorar do país, em vez de você cultivar aquilo que faz o futebol ser ruim, ou que faz a seleção perder oportunidades, cara, você tem que zelar para que os políticos melhorem, ou, no mínimo, que eles sejam constrangidos pela força da atuação cívica, da atuação da sociedade, a fazer o certo, mesmo que contra a vontade. Como muitas vezes aconteceu no Brasil. Que aprovaram uma coisa no Congresso Nacional porque a sociedade pressionou. Uma coisa boa, às vezes pressiona fazer coisa ruim. Como aconteceu no Mensalão, o Ricardo Lewandowski foi flagrado, uma repórter da Folha de São Paulo, dizendo que a tendência era amaciar para o José Dirceu, mas a imprensa deixou o Supremo com a faca no pescoço. Não é sentido de violência, no sentido da pressão legítima democrática por meio da apresentação dos fatos, do reconhecimento da gravidade dos crimes que precisavam de responsabilização e punição. Então você tinha uma tendência de bastidor para amaciar e não conseguiram fazer o errado porque foram constrangidos pela sociedade e pela sua representação midiática a fazer o certo. Que saudade que dá de um momento assim. Isso é um momento sublime em que a sociedade se une para constranger as pessoas a fazer o certo. Imagina se a sociedade se unisse para constranger os jogadores a se dedicarem mais, a treinar a falta como o Zico treinava depois do treino, jogador a treinar a cesta, né? Saudade que dá. Como o Oscar treinava, sabe? Então, precisa disso. Se você ficar adulando, mimando político, jogador de futebol e tal o tempo todo, formar uma parede que você proíbe blindar e quem blindar vai ser lixado virtualmente, vai ser xingado de tudo quanto é nome. Cara, você vai criar essas pessoas que se acham num pedestal, entendeu? E que não trazem os resultados dos quais se espera. Mas aí sempre se cria uma explicação para aliviar aquela pessoa sagrada. Aquela pessoa sagrada é como Jair Bolsonaro, ele perde para o PT, mas a culpa é do isentão. A culpa é do isentão que apontou que o Bolsonaro estava ajudando a fortalecer o PT, o STF. Porra, isentão, cala a boca. Deixa o cara cometer crime quieto, porra. Isso. Rachadinha todo mundo faz, aquelas coisas. Tem. Então, aí não dá, né? Ó, tem uma aqui... Foi muito bom esse papo, hein? Tem uma aqui do Bernardo que Vamos ver como é que tu vai sair, Filipão. Episódio histórico de Flow News. Bernardo mandou uma mensagem pelo Pix. Lulistas, bolsonaristas, ativistas, tudo ao mesmo tempo. Responde na lata, Zema ou Renan Santos. Zema prometeu privatizar a Petrobras. Já gostava dele e agora ele ganhou o meu voto. Acha que o Renan seria melhor? Esse não é o meu trabalho de ficar orientando para as pessoas quem é melhor do que Beltrano. Total, Bom, primeiro que isso aqui... mostrar o que eles fazem e cada um vai fazer o seu juízo. Uma pergunta, tão por cimaça assim que eu diria até que foi plantada, né? Bom, e a outra aqui do Éder Tatu aqui, o cara simplesmente mandou o número de celular dele aqui e eu não vou tocar o número de celular dos outros, tá bom? Então, Felipe, muito obrigado pela moral. Sensacional, Igor Coelho, uma honra. Obrigado pelo bate-papo aqui, a gente falou, primeira vez que a gente conversa por tanto tempo assim de futebol. Maravilhoso, Cara, eu sou comentarista de futebol muito antes de ser comentarista de política. As pessoas, cara, no Brasil também tem essa coisa que é muito louca, né? Que eu acho que também tem uma questão de cognição. As pessoas não entendem que a partir do momento que você tem uma habilidade, por exemplo, a habilidade de jornalista, e que o jornalista precisa desenvolver, é a articulação verbal, é a capacidade de expressar a realidade, etc. E isso, como é que é a palavra? Isso autoriza, não é autoriza, isso... Credencia, exatamente, a palavra que eu estava procurando. Muito obrigado. Você está com um vocabulário incrível. Né? Meu irmão, aqui é repertório e repertório. Né? Então, isso credencia você a falar sobre assuntos que você conhece, que você estudou, que você... Né? Então, o jornalista, ele se forma em jornalismo. Às vezes tem jornalista que conhece economia, tem jornalista que conhece política, tem jornalista que se aprofunda no esporte, né? Tem várias áreas em que o jornalista pode atuar, desde que ele tenha um conhecimento prático, teórico a respeito daquelas áreas. E às vezes o que acontece, isso em todas as profissões, você tem isso, né? Um professor que é bom de dar aula, ele consegue ensinar qualquer coisa que ele domina.
Não necessariamente o que Lógico, ele... Exato, ele tem a habilidade de ensinar. A partir do momento que ele dominar, que ele entender de determinar, ele vai conseguir ensinar, né? Então, às vezes as pessoas confundem que o emprego que você tem, aquilo que é a sua fonte de renda, que é falar sobre determinado assunto, né? Com a capacidade que você tem. E fica essa coisa que é o culto do especialista. Cara, o culto do especialista, ele já tem uma tradição bibliográfica de repúdio a isso, que no Brasil remete a Lima Barreto, há mais de 100 anos, cara. O Lima Barreto já ironizava o culto do diploma, o culto do... Porque não é eu ter me formado na faculdade de jornalista, é eu ser jornalista pelas habilidades que eu adquiri, por tudo que eu desenvolvi e tal, não sei o quê. Então o Lima Barreto tem obras sobre isso, os Brusundangas, né? Enfim, já falei muito a respeito, já escrevi muito, já citei artigos, etc. Dostoiévski, cara, escritor russo, cara, tem uma carta dele, a Mademoiselle não sei quem, que estava querendo justamente fazer medicina, e ele falava, olha, antes de fazer medicina, vai para o país tal, não sei o quê, fazer um estudo de cultura geral e tal, porque o que está acontecendo aqui é muita gente se especializando numa coisa muito específica, e aí a visão se afunila. Entende? E a gente vê isso no mercado financeiro. Quando eu dou palestra, ou quando eu falo para o mercado financeiro, eu falo, olha, tem um problema no mercado financeiro, que as pessoas acharem que tudo gira em torno da economia. E aí a pessoa acha que a economia ela é movimentada pelos seus próprios elementos internos sempre. Não, se você elege pessoas de mau caráter, se você elege uma pessoa sem ética, se você elege um grupo político que tem uma flexibilidade moral imensa, que deixa todo mundo roubar e tal, não sei o que acontece? As pessoas vão roubar no poder, aí vai ter um mega escândalo de corrupção, aí vai vir à tona um negócio, aí vai ter a blindagem, vai ter não sei o que, o Brasil vai ficar nesse escândalo e tal. Completamente fora do controle do mercado financeiro. Isso, aí a economia começa a ter uma série de consequências daquilo, que no fundo é a falta de ética, no fundo é alguma falta de competência específica e tal, e aquilo não vem da ideia econômica. Não, minha ideia é desestatizar. Tá, se você vai desestatizar, você precisa pelo menos ter ética para não querer usar o cabidão de emprego que as estatais têm. Não querer roubar nas estatais, que é muito fácil no Brasil. É você ter a fibra para enfrentar todo um centrão que dominou as estatais. Você tem que ter essas características, senão é só discurso, cara. É só lábia. E por que eu estava falando isso? Estava falando do Dostoiévski orientando uma moça mais jovem a adquirir cultura geral antes de se especializar na medicina. Porque senão você perde cognição, você acaba não enxergando o todo. E na realidade, Igor, no mundo real, as coisas não estão segmentadas e compartimentadas como em disciplinas acadêmicas. Isso é uma coisa maluca, cara. Não existe assim, esse é o mercado financeiro, esse é o resto do mundo, cara. As coisas estão sobrepostas. Não existe assim o futebol como uma coisa específica. O futebol depende da mentalidade, do que as pessoas interpretam, né, de qual é o pensamento que a pessoa tem para produzir aquela ação específica, sabe? De todo um conjunto que tem a ver com a cultura do país, que tem a ver... Então, assim, é preciso pensar em tudo. E quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais ferramentas, etc., isso vai te habilitando, né, além de credenciar essa palavra, né, a falar dos assuntos que você entende, né, que você viveu. Então, é normal isso para muita gente. E às vezes, cara, são justamente pessoas de fora de determinada área específica que falam coisas que não têm aqueles vícios e jargões e termos técnicos que são usados pelo grupo que está naquela área específica e que acabam prejudicando o desenvolvimento daquela área específica. Então, eu falei de uma maneira muito abstrata, mas eu vou sintetizar. Cara, no mundo do comentário esportivo, repito, tem exceções, tem pessoas que têm insights que são realmente correspondentes com a realidade. Mas o que tem de ex-jogador também, tem ex-jogador que é preciso. Eu cresci ouvindo alguns, inclusive. Mas o que tem de jargão, cara, que não significa nada.
Eu ouço aquelas pessoas Parece falando... aquelas entrevistas de final de jogo dos Cara, caras. O bagulho ganhar os 3 pontos e vão pro próximo jogo. Parece e reunião isso. do mercado corporativo em que o sujeito quer mostrar que ele entende de jargão técnico, cara. Isso é uma das coisas mais sacais que eu enfrentei box to no box. mercado da comunicação. Exatamente, cara. Não, no final do dia, né? Aqui em São Paulo se fala muito. The end of the day, que é traduzido em inglês e tal. Pois é. Sabe o que eu mais odeio? Isso. O endereçar. Eu vou endereçar esse problema. Deixa de ser As burro, verticais, cara. as verticais do Animal, veículo, não sei o que, um monte, né? Ai, cara, perdi. Eu não posso Pô, fazer a gente esses tava parênteses, falando não. Eu não posso deixar de fazer a conclusão. Dos caras que são Ah, sim, jornalistas do comentarista e tal, esportivo e tal. Cara, quantidade de termos que não significam nada, cara. Ou que pelo menos sozinhos, é claro que se você botar numa frase, então... Por exemplo, volume de jogo, eu tenho uma certa alergia, cara. Volume de jogo. Agora medem volume de jogo. Tem... volume de jogo, intensidade, muita intensidade na transição, muito volume de jogo, muito não sei o que, cara. Vamos buscar a precisão do que tá falando. Porque às vezes o que acontece? O comentarista ao vivo, o narrador passa a palavra para ele precisa falar alguma coisa, cara. E às vezes o cara não tem um insight naquele momento. Então, solta. Toma aqui o volume de jogo. Toma o volume de jogo, a intensidade e tal, não sei o quê. Cara, o que tem de gente enganando... Sério, cara. É muita gente. E fora as relações íntimas, né? Falta então, os caras falar a verdade, né? Às vezes falta falar a verdade inconveniente, às vezes tá com medo de desagradar, que é a mesma coisa que acontece na análise política. Então eu falei aqui e repito, eu não tenho nenhum compromisso em agradar o meu público, eu tenho compromisso de falar o que tá acontecendo. Mas, assim como acontece no colunismo político, no colunismo esportivo, nossa, tenho medo de fazer uma crítica específica ao Neymar. Agora tem, mas às vezes é pelo motivo errado. Às vezes você tem militante de esquerda, que é colunista esportivo, que todo mundo sabe que é militante de esquerda, que já deu opinião e tal, e está criticando o Neymar porque está associando com o bolsonarismo. E não é... Não percebe que só enfraquece a própria crítica, né? Exato, cara. É uma coisa horrorosa. É como se demonizava o Trump chamando de Hitler. Pelo amor de Deus, né? Aí você desqualifica, tem elementos para você fazer uma crítica legítima. Então você tem que expressá-la de uma maneira a corresponder à realidade. Você fala, é isso mesmo. Inclusive tem um vídeo aqui que mostra. E tem a diferença. Olha como esse se comportou, olha como esse está se comportando. Cara, tem coisas que são inegáveis. A pessoa pode se incomodar. Ela pode se incomodar de você apontar aquilo, mas é inegável que houve aquele comportamento. Ela pode relativizar, mas é inegável que houve, porque você está descrevendo o fato objetivo da maneira mais precisa. E é isso que precisa ser buscado. E eu acho, para amarrar tudo que a gente falou hoje, quando eu falo de cognição e tal, eu estou falando disso. Quando a cultura ambiente, quando a expressão da realidade, ela não vem, quando está todo mundo repetindo o jargão, você não está corrigindo falhas. Você não está sabendo um caminho de aprimoramento. E isso repercute na derrota, quando é um esporte. Está todo mundo naquele esporte não tratando da realidade, cara, o efeito... Se tem uma coisa verdadeira para se ter em mente, é que o efeito acontece. Você pode escamotear a causa, você pode fingir que não vai acontecer, mas o efeito vem. O efeito sempre vem, o efeito indesejado das suas ações. Então, muita gente mascara e às vezes você cria uma linguagem comum que não diz nada, entendeu? E você não consegue evoluir naquele esporte específico, naquela área como a política, como a economia, porque ninguém está falando aquilo que precisa ser dito, cara. Então, eu acho que um dos problemas do futebol brasileiro também é esse. O que se diz muito sobre futebol no Brasil são coisas atrasadas, são coisas pasteurizadas, sabe? E precisa vir um cara com mais cognição. Eu acho que o Ancelotti é um deles, acho que ele comete erros, acho que ele não entendeu algumas coisas ainda, mas agora vai entender, entende? A derrota explica, ele